Salmo 51, a partir do versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre meus lábios, e minha boca proclamará teu louvor, pois não tens prazer em sacrifícios, e não te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Faze o bem a Sião, segundo tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te alegrarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre teu altar. Palavra do Deus bendito. Queridos irmãos, as evidências do arrependimento. A palavra de Deus deixa absolutamente claro que o inferno não é para quem nunca pecou. O inferno, ele existe, e ele é um justo juízo de Deus para quem nunca se arrependeu, porque todos somos pecadores. A Bíblia deixa claro que Deus ordena, não é conselho, não é sugestão divina, é ordem de Deus para todos os homens, de todos os lugares. A ordem é: arrependam-se. Jesus Cristo pregou o Evangelho, e a síntese do Evangelho por ele pregada foi: arrependei-vos, o reino de Deus está perto, chegou, está próximo. A palavra indica ao alcance da mão. O que está ao alcance da mão, a distância de apenas um braço eu posso tocar. O reino de Deus, o Messias, o Rei prometido, chegou. Arrependei-vos, crede no Evangelho. João Batista conclamou as multidões ao arrependimento. E como ele batizava, e como as pessoas costumam acreditar que os rituais, eles têm algum poder de transmitir alguma graça, independentemente do arrependimento, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês acham que, submetendo-se a esse cerimonial, a esse rito, vocês escaparão da ira de Deus? Cadê as evidências concretas, irrefutáveis do arrependimento? Onde estão as evidências?
Deus salva o arrependido. E toda pessoa que verdadeiramente arrependeu-se, ela evidencia, ela demonstra alguns sinais. E aqui o Salmo 51 é um salmo onde nós temos uma oração. Nessa oração nós temos 19 pedidos que Davi fez a Deus. Uma oração constituída de 19 petições, 19 pedidos, que evidenciam um coração ansioso, carente, necessitado da graça do perdão, da restauração da sua vida, porque Davi adulterara de maneira vil, Davi cometera assassinato de maneira covarde. Embora homem segundo o coração de Deus, em um determinado momento da sua vida, Davi caiu. E o Salmo 51 é o salmo do arrependimento de Davi. É o salmo que registra a oração que ele fez quando ele se deu conta da gravidade do seu pecado. E eu alerto você e a mim mesmo para o fato de que o pecado não só engana, mas ele também endurece o coração. E mesmo um homem tão sensível, tão submisso a Deus como Davi, experimentou um período de endurecimento, a ponto de não se dar conta da gravidade dos seus próprios pecados. Os pecados cegam, ensurdecem, endurecem o coração, e até mesmo um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode continuar na prática do pecado sem se dar conta do mal que está cometendo. Por isso, o Salmo é um grande alerta para cada um de nós. E aqui estão as evidências de que Davi estava profundamente arrependido. São 19 petições, nós veremos a partir da 5ª petição, porque as anteriores consideramos no domingo passado. No verso de número 7, Davi suplica: purifica-me, purifica-me. A palavra é usada em Levítico e no livro de Números para se referir à cura de um leproso, a declaração formal e legal por parte do sacerdote após examinar o homem que tinha lepra, a mulher que tinha lepra, e constatar. Os sacerdotes faziam papel de agente de saúde, sanitário, alguém que tomava conta da saúde pública, e somente sob sua permissão, um leproso ou um ex-leproso ou leprosa poderia voltar a reinserir-se na sociedade e voltar para o convívio do lar. A declaração formal: purificado, limpo, curado. Davi está pedindo isso: purifica-me, purifica-me. É como se a lepra, ela, por analogia, o pecado é a lepra da alma, é a lepra do coração humano. E o coração humano precisa ser purificado desta lepra maligna que é o pecado. E Davi sabia disso, por isso ele pede: purifica-me com o hisopo. Hisopo era uma erva usada, acreditava-se que ela tinha poderes medicinais e purificadores. Davi não sabia que aqueles sacrifícios que ele presenciava, um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, teria o seu sangue derramado para que nós realmente pudéssemos ter o nosso coração leproso, da lepra do pecado, purificado. E Davi declara: se tu fizeres isso, Deus, ficarei limpo. E que alívio é
a cura. Imagine os leprosos que Jesus curou, 10 leprosos, quando viram a bênção da cura, ficaram tão felizes que foram comemorar. Um voltou para agradecer, e esse recebeu também a cura da lepra da alma, o perdão para os seus pecados, limpo. Que alívio, que alívio. O sexto pedido: lava-me e ficarei mais branco do que a neve. É uma palavra usada também no Velho Testamento para descrever a remoção de toda sujeira e de toda mancha. Davi compreendia, por analogia, o mal que o pecado nos fez. Ele nos tornou seres sujos, imundos. O humanismo exalta o ser humano, suas faculdades, a nobreza do homem, exalta o ser humano. A Bíblia reconhece esse aspecto peculiar do homem, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a queda danificou esta imagem, e o coração humano se tornou sujo e manchado, e por isso o homem é um ser contaminado pelo seu próprio coração impuro. E Davi pede a Deus para lavá-lo, para que ele fique mais branco do que a neve. Quem já viu a neve sabe o quanto ela é branca. E é isso que Deus faz. Deus limpa a nossa vida. Muita gente não compreende quando alguém que roubou, matou, alguém que viveu uma vida absolutamente irreconciliável com os propósitos de Deus, esta pessoa apresenta-se agora como uma pessoa transformada. E as pessoas, via de regra, dizem: esse daí, porque desconhecem o poder do perdão, o poder do sangue, da vida de Cristo, o que Ele faz com o nosso passado. Eu atendi uma mulher que vivera uma vida de adultério, de prostituição, que cometera vários abortos, uma mulher que enganara, ludibriara muita gente, e ela carregava um fardo pesadíssimo de culpa, devido a um passado de tanta lepra do pecado, de tanta sujeira e imundícia. E quando ela entregou-se a Cristo, ela chorou. Eu nunca vi alguém chorar tanto. E aquelas lágrimas foram as lágrimas de quem estava sendo lavada e limpa. Ela teve o seu passado perdoado e purificado. Só Deus faz isso. Você não pode fazer isso com o seu passado, mas Deus pode, para quem é verdadeiramente arrependido. Não é alguém que amarga o remorso, é alguém que autenticamente, pelo poder de Deus, arrependeu-se e se reconhece pecador, leproso espiritualmente, sujo e que precisa de perdão. Por isso esse salmo é um salmo de confissão. São 19 pedidos de alguém que está arrependido e está pedindo: Deus, purifica-me, Deus, lava-me. Ele faz mais um pedido. Ele pede, o sétimo pedido: faze-me ouvir júbilo e alegria. Para quê? Para que se regozijem os ossos que esmagaste. Davi continua com linguagem figurada. Eu já quebrei ossos da minha perna, dói demais. Quem já fraturou, quem já quebrou, sabe da dor que é ter um osso quebrado. Davi diz que Deus esmagou os seus ossos. A dor, o sentimento de culpa, a tristeza, o sofrimento, a infelicidade que Davi estava amargando como produto do justo juízo de Deus, em virtude dos seus pecados. E agora ele pede: faze-me ouvir júbilo, faze-me ouvir alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Deus,
pronuncia o perdão. Pronuncia o perdão. Quem já observou uma corte e quando o juiz declara o réu inocente, o alívio do réu, ao ouvir aquela sentença de absolvição, então ele se regozija, não é, com aquela voz de júbilo e de alegria. Davi pede: esconde teu rosto dos meus pecados. Lá no livro do profeta Isaías está escrito que os nossos pecados escondem o rosto de Deus. Não é Deus que se esconde, são os nossos pecados. Mas aqui Davi está dizendo: esconde teu rosto dos meus pecados. Não olha, Pai, apaga, purifica, de modo que não sejam mais visíveis. E ele está pedindo: esconde teu rosto dos meus pecados. Davi tem consciência da gravidade do que fez, e ele suplica, ele faz mais um pedido: apaga todas as minhas iniquidades. Iniquidade é uma palavra que descreve o que é torto, o que é distorcido, o que é pervertido. O coração humano é iníquo, é um coração deformado, pervertido por nossa natureza pecaminosa. Nós pecamos porque somos pecadores, ou somos pecadores porque pecamos. Nós temos uma natureza depravada, caída, inconversa, irregenerada, uma natureza má. Por isso os nossos atos são maus. Nós transgredimos os mandamentos de Deus em virtude desta iniquidade. É a nossa natureza decaída que todos temos. E ele pede: apaga todas as minhas iniquidades. Davi continua pedindo: ó Deus, cria em mim um coração puro. O verbo criar é o mesmo verbo usado lá em Gênesis 1, bará. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Deus criou do nada. Pela fé entendemos que Deus, do nada, das coisas invisíveis, sem qualquer matéria-prima, Ele fez todas as coisas. E Ele está pedindo: Deus cria. E ao usar esse verbo, o verbo da criação, que revela a grandeza, a supremacia, a suprema grandeza do Criador, Ele está pedindo: Deus, me regenera na linguagem do Novo Testamento. Eu quero nascer de novo, ser uma nova criatura. Por isso Ele pede: cria em mim um coração puro. Um coração puro é produto da palavra de Deus criadora, porque Deus criou pela palavra. É isso que Davi está pedindo. Ele pede: renova em mim um espírito inabalável. O coração e o espírito revelam o âmago, o nosso interior, o profundo da existência do nosso ser. E é isso que ele pede: renova em mim um espírito inabalável. E quem confia no Senhor é assim. É como o Monte Sião, não pode ser abalado. Há muitos que estão aqui, outros já estiveram aqui, e hoje estão vivendo vidas absolutamente contrárias a tudo o que aprenderam. Por quê? Porque não estavam e não eram inabaláveis. Estão à mercê dos ventos, das ênfases, das correntes. E Davi está pedindo para que Deus renove um espírito inabalável. Ele suplica. Essa, queridos irmãos, é a 12ª petição: não me expulses da tua presença. Davi sabia muito bem que Saul, o rei que o antecedeu, foi expulso da presença divina. Foi rejeitado em virtude da sua desobediência e pecado.
E Davi tem pavor de imaginar que Deus poderá expulsá-lo da sua presença. Direito o Senhor Deus tinha, em virtude dos pecados cometidos por Davi. Mas aqui está um coração arrependido, um coração em pânico, um coração apavorado pedindo: Deus, não me expulses da tua presença. A Bíblia nos ensina a respeito do inferno. É para lá que Deus expulsa da sua presença os impenitentes. Como disse, o inferno não foi feito para quem não pecou. O inferno foi feito para quem não se arrependeu. Porque todos somos pecadores. Não há ninguém, com exceção de Jesus de Nazaré e Adão e Eva antes de pecar, que não seja pecador. Todos somos pecadores. Discordamos do catolicismo quando prega a Imaculada Conceição de Maria e que ela não morreu e ela subiu aos céus, porque o salário do pecado é a morte. Ela era pecadora, como nós somos, por isso ela confessa no seu cântico, ela chama Deus de seu Salvador. Isso não diminui em nada o valor e a importância daquela vida preciosa que Deus fez um instrumento para trazer o Salvador ao mundo. Não me expulses da tua presença. Ele pede: não retires de mim o teu Santo Espírito. De acordo com a doutrina bíblica, no dia de Pentecostes, Deus batizou a sua igreja no seu Espírito. E a partir daí, cumpriu-se a profecia, a promessa que Deus havia feito de derramar o seu Espírito. A promessa foi cumprida. E agora, aqueles que se arrependem e creem, recebem o dom do Espírito. E no Novo Testamento, na era da graça da igreja, o Espírito é dado para todo sempre. O Espírito passa a viver em nós permanentemente. Somos o templo, o santuário do Espírito. Ele é dado e nunca mais retirado. Perdemos a plenitude, o controle, o domínio do Espírito quando pecamos. Jamais a sua presença. Mas da antiga aliança, o Espírito era dado para um propósito, e se aquele propósito não se cumpria, ele era retirado. E Deus deu o seu Espírito a Saul. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele profetizou, e ele foi divinamente capacitado para reinar, e para guerrear as guerras do Senhor, e para libertar o povo de Deus dos inimigos de Deus e do povo de Deus. Mas em virtude dos seus pecados, Deus retirou dele o seu Espírito. E ele passou a ser atormentado por espíritos malignos. Davi sabia disso. Davi mesmo louvou a Deus para acalmar Saul. O louvor o acalmava. E ele está pedindo: Deus, eu pequei tão gravemente, e o Senhor retirou de Saul o seu espírito. Mas Deus, eu estou aqui arrependido, te pedindo: purifica-me, lava-me, apaga, esconde o teu rosto, cria em mim um coração puro, não me expulses da tua presença. Aqui estão as evidências de alguém genuinamente arrependido, e que está aqui agora humilhando-se e pedindo: não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele pede: restitui-me a alegria da tua salvação. A salvação é divina, pertence a Deus. Deus não retira a salvação. A doutrina bíblica e a Igreja Batista, biblicamente fundamentada, ela defende que a salvação é uma graça de Deus, é um processo. Deus começou em nós a boa obra e Ele vai consumá-la
até o dia de Cristo. Ele começou e ele vai concluir. A salvação não se perde. E essa certeza não gera atitudes de pecado. Quando alguém diz, a salvação não se perde, portanto eu posso pecar, é uma pessoa que nunca foi salva e que está na carne, fazendo um raciocínio do ímpio, porque quem verdadeiramente recebeu a graça da salvação, não fará desta bênção um incentivo para viver uma vida de pecado. Por isso, Davi está pedindo aqui, restitui-me a alegria da salvação. Você não perde a salvação quando peca, mas você perde a alegria da salvação. É por isso que muita gente que outrora tinha prazer na leitura da palavra, hoje não tem. Prazer em adorar, prazer nos cultos, prazer no louvor, prazer em abrir a boca para falar de Cristo. A alegria da salvação, que os dissabores dessa vida, e são muitos, não podem tirar. Mas quando o crente peca contra Deus, como Davi pecou, e ele se mantém na rebelião, no coração endurecido, ele perde a alegria da salvação. Mas quando ele recebe a graça do perdão, aquela alegria volta, aquele regozijo volta, aquele prazer se instala novamente, e nós temos toda a satisfação, num domingo ensolarado, com tantos banhos, de estar aqui, adorando o nosso Deus, bendizendo o Senhor. Escolhemos isso, porque não há prazer maior, não há prazer melhor. Os prazeres espirituais excedem em muito os prazeres da carne. Os que receberam e conhecem o Redentor sabem muito bem disso. E ele pede, sustenta-me com um espírito obediente. Eu quero ter um espírito obediente. Sustenta-me assim, Senhor. E ele prossegue agora no verso 14, dizendo, ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue. Ele matou Urias pela espada do inimigo. E ele sabe da gravidade. Deus estabeleceu, segundo Gênesis 9, a pena de morte para quem derramar o sangue, o assassinato. E Davi está pedindo a Deus, livra-me dos crimes de sangue. Minha língua, e o resultado será, minha língua cantará alegremente a tua justiça. Ele pede, abre meus lábios, e minha boca proclamará o louvor. Abre os meus lábios. Davi disse no Salmo 32, que enquanto ele permaneceu em silêncio, foi o período da dureza, em que ele não confessou o seu pecado. Ele disse que o seu humor secou, esgotou dentro dele, e ele está pedindo, Deus, abre a minha boca, para eu confessar, para eu admitir os meus pecados. O ser humano é soberbo, ele odeia admitir que está errado, mesmo que para Deus, e ele diz, abre meus lábios. Ele também pede, faz o bem a Sião, faz o bem à minha cidade, a capital, faz o bem a Jerusalém, edifica os muros de Jerusalém, abençoa a minha nação. Porque Davi sabia, por experiência própria, que também, por conta de um pecado seu, Deus mandou que ele escolhesse das 3 maldições, uma. E ele disse, eu caio nas mãos de Deus e não quero cair nas mãos do inimigo. E uma praga, não é? Ceifou a vida de muita gente. Por causa do seu pecado, muita gente sofreu. E Davi está pedindo, faze o bem a Sião.
Edifica os muros de Jerusalém, não pune o meu povo por minha causa. São as petições de Davi. Então ele explica por quê. Por que ele faz todas estas petições? Sabe por quê? Pois não tens prazer em sacrifícios, pois não te agradas de holocaustos, do contrário, eu os ofereceria a ti. Mas como Deus não tem prazer em sacrifícios, se Ele estabeleceu o sistema sacrificial, e se muitas vezes é dito que aqueles sacrifícios, eles subiam como um aroma agradável nas narinas divinas, como não tens prazer? Porque, infelizmente, como já disse antes, há pessoas que tomam a ceia, há pessoas que se batizam, há pessoas que dão o dízimo, que cumprem os cerimoniais, os rituais da sua religião e acreditam que, cumprindo os deveres com Deus, está tudo ok, independentemente de um coração arrependido, como se Deus se deixasse subornar pelos nossos ritos, pelas homenagens que nós lhe fazemos. Eu lhe pergunto, você esposa, seu marido te maltrata, seu marido é rude, é grosso, é estúpido com você, mas ele quer namorar e ele te traz um presente. Aquele presente, ele agrada o teu coração ou você fica com raiva, indignada ao perceber que aquilo é um suborno? Qual é o marido que aceita os elogios de uma esposa que quer pedir alguma coisa do seu marido, mas que é alguém que age como age, de uma maneira tão errada? Você aceita um filho ingrato que te maltrata, te faz chorar e sofrer? No dia das mães o caboclo vem, né, com um presente para dar para a mãe. Tem algum valor? Não tem valor. Deus sonda o nosso coração. E quando aquelas pessoas apresentavam aquelas ofertas, aqueles cerimoniais, aqueles sacrifícios, animais queimados, as pessoas mais prósperas pegavam um touro, pegava uma vaca e queimava. O holocausto é uma oferta de consagração, e ela era toda queimada para Deus, o holocausto. Agora, Deus recebe isso, e era uma oferta caríssima, de um coração cheio de pecado, rebelde, ingrato, injusto, que maltrata as pessoas, que vive no pecado. Deus deixa a nossa religião comprá-lo e suborná-lo, o nosso dízimo, a ceia, o batismo. O Senhor está dizendo, sacrifício aceitável, que Deus aceita, é o espírito quebrantado. O ser humano é arrogante. São 38 anos que eu sou pastor, 38 anos de aconselhamento. Como é difícil um cônjuge dizer para o outro, eu é quem estou errado. Eu tenho, com as minhas atitudes, contribuído para o insucesso, o fracasso e o naufrágio do nosso casamento. O orgulho não permite. Gente dura, soberba, não pede perdão de jeito nenhum. E quando pedem para ele, não perdoa. Uma irmã no gabinete com o seu marido, ele diz, pastor, ela não perdoa. E também não pede perdão. E eu perguntei, o que a senhora aprendeu todos esses anos na igreja? E sabe qual foi o resultado? Eles foram embora da igreja, porque não gostaram do que eu falei. Mas como uma pessoa passa anos aqui e não aprendeu a pedir perdão, não aprendeu a perdoar, tem gente se enganando. Não é à toa que a gente lê na Bíblia, não vos enganeis, não vos enganeis, não vos enganeis. Anote, eu desafio você a ler o Novo Testamento, anote quantas vezes está escrito.
porque você acha que pode comprar Deus. Não pode. O sacrifício, a oferta que Deus aceita é um espírito quebrantado, quebrado, humilhado. Deus, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Um coração que reconhece que se não for a graça de Deus, já era. Quebrantado. Ele diz: ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Nunca Deus desprezará um homem, uma mulher, não importa a gravidade dos seus erros, a gravidade dos seus pecados. Se o homem se arrepender verdadeiramente, ele será perdoado. Num livro que estudamos, o autor deu o exemplo de Hitler. Se Hitler tivesse se arrependido de fato e verdadeiramente, Deus o teria perdoado? Sim. Por isso, Jonas disse: eu vou pregar para os meus inimigos que eu odeio. E se eles se arrependerem, eles serão perdoados. E eu, que quero o fim daquela raça, terei sido usado por Deus como instrumento de salvação. Então eu não vou para lá. Sabe quando você deseja que o teu inimigo vá de mal a pior e sofra um bocado? É o ódio humano. Não é isso que Deus ensina. Mas é isso, meus irmãos, que muitas vezes acontece. Nós não podemos e não queremos admitir que alguém que errou tanto possa ser perdoado, purificado e ter o seu passado apagado. Mas Davi diz que um coração quebrantado e arrependido, Deus não desprezará. Elias estava irritado com Acabe. E em um determinado momento, Deus diz: tu não estás vendo que ele se humilhou? Acabe não teve rei pior no reino do norte. Ele conseguiu superar seus antecessores em maldade. Manassés, pensemos em quem foi Manassés, o mal que ele fez, mas ele se arrependeu lá no finalzinho, e ele foi perdoado por Deus. Um coração quebrantado e arrependido, Deus nunca desprezará. Você pode não aceitar isso e dizer: não é possível, Deus não pode perdoar essa gente, Ele tem que fazer essas pessoas que me fizeram mal pagar no fogo do inferno. Isso sou eu e você, pecadores que nutrem mágoa e rancor, contrariando a palavra de Deus. O coração quebrantado e arrependido nunca será desprezado por Deus. Então, qual será o resultado final? Verso 13. Então, ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Esse é o resultado. Você não pode ministrar na vida de ninguém se você ainda não se acertou com Deus. Então, ensinarei teus caminhos a quem? Aos transgressores. Como você ensinará aos que transgridem os caminhos do Senhor, se você está em transgressão? Não pode, você não tem autoridade, não tem moral, não tem direito. É melhor se calar, é melhor não abrir a boca. Tem muita gente repreendendo muita gente, não tem autoridade. Tem muita gente ministrando a palavra, não tem autoridade. É gente que mente, que engana, que ilude e acha que pode pregar. Isso aqui é um lugar sério. Isso aqui é de Deus. Isso aqui é um lugar que nós devemos fugir daqui, porque o juízo de Deus sobre quem prega a palavra é muito maior do que sobre quem não prega. Então Davi entende que então, perdoado, lavado, purificado,
limpo, restaurado, recebido por Deus, então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Pecadores se voltarão para Deus, darão meia volta, voltarão e buscarão a Deus. Você só pode ser usado por Deus para ver pessoas voltarem para Deus se você tiver a sua vida restaurada pelo Senhor. Por isso, eu convido você a se arrepender dos seus pecados. Se você entende que é um pecador, uma pecadora, se você ainda não tem certeza da sua salvação, você tem no coração este anseio, você também suplica, você pede, você é horrorizado consigo mesmo, você tem suplicado o perdão de Deus, você acha que pode morrer com seus pecados e apresentar-se a Deus, e você obterá diante de Deus alguma vantagem, porque você ajudou um pobre, você fez uma caridade. Se arrependa enquanto você tem tempo. Humilhe-se. Aqui está o salmo de um pecador que pecou gravemente, mas arrependido. O céu é para pecadores arrependidos. O inferno é para pecadores impenitentes que se recusam a se converter a Cristo. Deus nos deu o seu Filho. Naquela cruz, o Filho de Deus pagou para lavar, purificar e nos libertar dos nossos pecados. O Filho de Deus foi entregue, o Pai o entregou por nós. Ele se entregou por nós. O seu sacrifício é a base única do perdão dos nossos pecados. Portanto, nesta noite, confesse Jesus Cristo. Peça a Deus para ter misericórdia de você. Peça a Deus o que Davi pediu. Porque sem o perdão de Deus não há salvação. E não há perdão para quem não se arrepende. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Deus Altíssimo.